Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, viemos de uma região muito bonita do Brasil, das Minas Gerais, Alto do Caparó. Para tudo! Essa história é linda, do Alto do Caparó. Você vai adorar. Mas antes, queria agradecer demais a você que tem mandado o seu valeu. E se você ainda não mandou, envie o seu para ajudar o nosso canal. Mas precisa, Paulinho? Precisa muito. O canal precisa crescer, contratar mais gente, se tornar cada dia melhor. E nós dependemos única e tão somente de você. Você ajuda muito com a sua audiência. Quando compartilha, quando se inscreve, já é uma grande ajuda. E se puder, manda um valeu a partir de R$2 aqui para o canal. Será muito bem-vindo. E tenha certeza, a gente vai empregar o dinheiro no canal, para que ele cresça, para que ele melhore, para que ele possa contar as melhores histórias do Brasil. Como é que eu encontro o valeu, Paulinho? Sabe na fileirinha que você curte a história? Onde você coloca o positivo? Ali. Assim você corre a tua vista para a direita e você vai encontrar um ícone que o YouTube criou. YouTube que bolou tudo isso e criou um ícone muito feliz. É um coração e dentro do coração um cifrão. E eu interpretei assim, é a doação feita com amor. É isso. É uma doação para o canal que você ama. Você gosta? Você acha importante as histórias? Você acha, no teu julgamento, que as histórias podem ajudar alguém? Está ajudando alguém? Ajuda você? Você quer contribuir, colaborar? Então manda o teu valeu. A partir de R$2. Ah, mas eu não posso. Não tem problema. Você já nos ajuda bastante. Mas se puder, a gente agradece, tá bom? Fica com Deus. Mas vou contar a história que começa agora, que vai falar do Alto do Caparó. Que lugar lindo! Quer ver? Escuta! Viemos de uma região muito bonita das Minas Gerais, Alto do Caparó. Hoje, tudo mudou, mas naquela época tinha muita pobreza por lá, ainda mais que nós nem morávamos na cidade, mas sim numa fazenda. Agora, o lugarzinho bonito, sou. Fui bem mineiro agora, né? O lugarzinho bonito, sou. Ei, lugarzinho bonito era aquele. Eu garanto que no mundo não pode existir lugar que fosse mais bonito. Região da Mata Mineira. Cada árvore, flores do campo, e a passarada, e os pássaros, as cachoeiras, meu Deus do céu, eram lindas, rios. Mas o que eu mais amava era tomar banho no corguinho. É assim que o mineiro fala, corguinho. Era nosso jeito caipira de falar e de ser. Se alguém naquela época dissesse, se alguém falasse assim, mas isso é um córrego, nossa, nós nem saberíamos do que se tratava. Córrego? Para nós era corgo. E melhor ainda, corguinho. O fundo do corguinho era de pedra e a água era fresca, que chegava a ser até fria. Não podia haver água mais revigorante e refrescante do mundo do que aquela. Sem contar que, como a água era cristalina, víamos nadando em cardumes
os lambaris do rabo vermelho. Já ouviu falar? Lambaris do rabo vermelho. Mas eles não eram de enfeite, não. Pescávamos muitos deles e fritinhos na gordura de porco. Nossa, ficava uma delícia. Não podia ter nada mais gostoso. Com perdão a tudo que é ecologista que esteja ouvindo e defensores da natureza, naquela época, os nossos banquetes eram os lambaris do rabo vermelho e o tatu galinha. Tatu galinha que só minha mãe sabia preparar. Por favor, não me condenem. Não queiram me algemar, nem me levar preso. Era o que a gente tinha para comer naquela hora, naquele momento. E quando um inhambu caía na arapuca, tinha fumaça na chaminé lá em casa. O jantar estava salvo. Por favor, não chame a polícia. Tudo que eu falo aqui aconteceu faz mais de 66 anos, há muito tempo. 66 anos. Talvez tenha alguém agora me ouvindo que também um dia tenha passado por isso. Como aquela tarefa que eu adorava fazer. Tirar os pelos das preás. Às vezes tínhamos umas 3 para preparar. Então aproveitávamos a cinza bem quente do fogão a lenha, quase brasa, e mergulhávamos a preá naquela cinza, deixávamos um pouquinho e depois a puxávamos com os próprios dedos. Íamos passando sobre os pelos que se soltavam todos. A preá ficava limpinha, ia pro banho em água depois corrente e depois a preá era aberta e limpa. Depois disso tudo, a gente engraxava era o beiço de tanto comer preá. Era assim que a gente vivia, na simplicidade, vivia daquilo que a natureza oferece, como se fôssemos também um bicho predador, porque na verdade é o que o homem sempre foi, um bicho predador. Só que aquele tempo era um bicho predador na essência da expressão, era até matar a fome. Ninguém estragava, era só para sobreviver de fato. Era assim que vivíamos, sem contar a beleza do amanhecer. Gente, aqui um capítulo à parte. Como é lindo o amanhecer, gente. Como é lindo num sertão, no meio do mato. Quem nunca passou uma noite tem que passar, nem que seja uma, mas tem que acordar cedo para ver a chegada do sol. Alguém aqui já ouviu falar do Pico das Bandeiras? Ou Pico? Pico das Bandeiras, já ouviu falar? Pois é, a minha casa ficava encostadinha nele. É um pico dos mais altos do Brasil. Tem 2.890 metros de altitude, a coisa mais linda. O sol, ele despontava por detrás do Pico das Bandeiras. E eu, menina, acreditava que o sol só não aparecia de noite porque ele ficava escondido atrás do Pico das Bandeiras. Se não fosse isso, teríamos o sol de noite também. Eu acho que eu viveria ali para sempre. Mas um dia, os meus pais resolveram deixar aquelas terras tão lindas e vieram direto para São Paulo. Não, eles não fizeram isso à toa, não. Já tinham 6 filhos e, repito, a pobreza era muito grande. Sendo eu a filha mais velha, eu só tinha 11 anos de idade. Meu Deus, foi uma mudança brusca, radical. Eu vivia no meio do mato e de repente me deparo com a metrópole de São Paulo bem na minha frente. Mas já naquela época, era bem diferente. Era bem diferente. Mesmo naquele ano de 1955,
A cidade de São Paulo já era imensa, grande demais. As diferenças de culturas e de costumes eram enormes. Lá no sítio, nós não tínhamos a energia elétrica, não havia veículo automotivo e tampouco saneamento básico. Lá não tinha nada disso. Teatro e cinema na cidade, nem pensar. E aqui, São Paulo. São Paulo tinha de tudo. São Paulo. Já naquele tempo dava para cantar isso em 1955. São Paulo que amanhece trabalhando. São Paulo, São Paulo, meu Deus do céu, até favela tinha! Pois tinha! 1955 tinha a favela de Vila Prudente, nós fomos morar lá. Sim, nós fomos morar na favela da Vila Prudente. Meus pais, meus irmãos e eu. Nós demoramos para fazer amizade com o pessoal lá da favela da Vila Prudente, porque nós éramos muito tímidos. Nós tínhamos vergonha de tudo. Fomos alvos de gozações contínuas devido ao nosso linguajar caipira. Ninguém sabia o nosso nome, então todo mundo se referia a nós como os caipiras. Os caipiras. E justo eu, com 11 anos de idade, eu era a mais comunicativa da família, muito espontânea, muito verdadeira. Eu virei uma atração para as pessoas que queriam rir um pouco do meu jeito de falar. Elas queriam rir de mim. Nem meu nome eu sabia dizer. A gente só fala o que escuta, né? Na verdade, assim, o ser humano, ele, na verdade, ele é um papagaio. Ele só fala aquilo que ouve. E como você se chama? Alguém perguntava a mim. E como é que você se chama? Perguntavam para rirem da resposta que eu dizia. Isabé. Isabé. Era Isabel. Meu nome era Isabel. Mas eu respondia como eu escutava. Eu era chamada de Isabé. Então, quando a turma perguntava qual é o seu nome, eu dizia Isabé. Com toda a verdade que podia haver em mim, Isabé. Isabé, fala os seus ditados. E eu mandava os meus ditados, os ditados que eu tinha aprendido dentro da minha casa. E a turma ria. A turma perguntava só pra rir. E eu dizia, pimenta no zóio dos outros é refresco. E a turma ria. Não, aquela da abelha. Isabé, aquele teu ditado da abelha. E eu repetia. Então, como é muita abelha e pouco mé. Como é que é, Isabel? Repete essa. Então, como é muita abelha e pouco mé. Isabé, e como você fala da Virgem Maria? Como é que você fala dela? Como é que você chama a Virgem Maria? Viride, Nossa Senhora. Não é? Viride, Nossa Senhora. Nossa, o pessoal rolava de rir. Mas dava certo. Dava certo porque eu vendia todos os meus quadrinhos. É o seguinte, eu saía vendendo uns quadrinhos que serviam de calendário para se dependurar na cozinha e repetindo os meus ditados, com aquele meu jeito caipirão de ser, eu vendia tudo. Esses quadrinhos, eu não sei se vocês se lembram deles, eu vou procurar falar agora, os quadrinhos que eu vendia. Eles pareciam um azulejo. Sabe um azulejo? Só que ele, como ele era dependurado pela quina, então ele virava um losango, né? Então um azulejo que virava um losango porque ele é dependurado pela quina. E aí naquele azulejo, uma espécie de azulejo, né? Não era azulejo, mas ali vinha as figuras coladas ou pintadas naquele azulejo, e ali vinha o suporte que se colocava o calendário, com o nome do mês e os dias que a pessoa própria ia mudando. 1, 2, 3 e assim por diante. Eu vendia isso aí. E para vender, eu repetia
os meus ditados. E a turma ria e comprava. Depois de alguns meses da nossa chegada, Zósimo, um amigo lá da favela, nos convidou para irmos ao cinema. Foi a maior novidade da minha vida. Eu nunca antes tinha passado nem na frente de um cinema. Fomos ao Cine Amazonas. Não vou esquecer mais o nome. Não vou esquecer. Só quem viveu naquela São Paulo daquela época é que vai se lembrar. Cine Amazonas. Iríamos numa matinê. Existia na época tudo. Eu tô falando da região da Vila Prudente, tá? Eu tô falando tudo ali da Vila Prudente. Então fomos no Cine Amazonas. Existia também na época na Vila Prudente o Cine Vila Prudente, que tinha o nome da vila. Passamos em frente ao Cine Vila Prudente, mas o Zósimo falou que o outro filme era melhor. Pegamos o bonde 32. Nada disso eu esqueço, eu era menina. Guardei tudo aqui, ó, na memória, tá tudo aqui na minha cabeça. Pegamos o bonde 32 e fomos até a rua Capitão Pacheco Chaves. Essa rua tinha 2 mãos de direção. Para quem vinha da rua Ibitirama, era obrigado a contornar a Praça Padre Damião para acessá-la. Um pouco que eu estou passando aqui é o retrato de Vila Prudente para vocês. Mas chegamos ao cinema e tudo era novidade. Nossa, eu nem sabia que dentro do cinema tinha aquele escurinho. Não sabia nada. E também não sabia que dentro do cinema o pessoal amava comer pipoca. Tudo era novidade para mim. Tudo era novidade. Chegamos radiantes e falando alto. Por isso, fomos chamados a atenção pelo Lanterninha. Era um filme de faroeste, cujo título eu não consigo me lembrar. Eu só sei que nesse filme era assim. Não esqueci nada. Tinha muito índio. Rapaz, mas como tinha índio. E no meio do filme, os índios, eles sitiaram a cabana onde estava o mocinho e também estavam os amigos do mocinho. Então, era tiro pra lá e flechada pra cá. Era tiro pra lá e flechada pra lá e pra cá. E tiro e flechada, e tiro e flechada. Era tiro e flecha que não acabava mais. Vocês vão rir agora. Eu chegava a me abaixar de medo de levar uma flechada. E o Zósimo ria até não poder mais de mim. Até que em dado momento, os índios atiraram flechas incendiárias. E essas flechas, elas iam com fogo, né? Incendiárias. Que atingiram o interior da cabana do mocinho. E começou a pegar fogo numa velha cortina atrás dos cowboys. Como eles não perceberam o perigo iminente, quando vi aquele fogo pegando na tela do cinema, quando eu vi aquele fogo pegando, eu comecei a gritar: olha o fogo, moço! Moço! Olha o fogo, moço! Como se eu pudesse avisar os mocinhos. Olha o fogo, moço! Moço! Olha o fogo! Olha o fogo, moço! Eu comecei a gritar: olha o fogo, moço! Devido ao berreiro, aquele senhor sentado a meu lado, ele ficou de pé e gritou: para tudo! Para tudo! Gritou alto no cinema: para tudo! Ou vocês tiram essa menina daqui, ou eu mando fechar esse cinema. Meu Deus do céu! O homem do meu lado, ele era poderoso. Diante dos seus gritos, o filme parou. As luzes do cinema se acenderam e o Lanterninha, com a ajuda de outros 2, nos expulsaram do cinema. Enquanto saíamos, todos nos olhavam como se fôssemos os piores bandidos da telona. A gente era pior do que os índios. Sei lá de quem estavam com raiva, né? Mas
Eu acho que os índios faziam ali um papel de bandidos. Nós éramos piores que os índios da telona. Lá fora, eu pensei que só fosse levar a bronca do Zósimo. Eu pensei que ele fosse me dar uma dura. Mas chegou lá fora, ele começou a rir. Você é demais. O que você fez, Isabel? O que você fez, Isabel? Você achou que o fogo era no cinema? Você achou? Menina, você pra mim, você é louca. Você é doida. O que você fez? Você achou que ela tava pegando fogo no cinema? O fogo era na tela, no filme, menina. Você é doida. Olha, eu só sei que essa história ele espalhou pra favela inteirinha. Favela inteirinha, quando me via, já começava a rir. Mas um tempo se passa desse fato. Coisa de uns 2 meses, se tanto. Acho que nem isso. Eu estava vendendo meus quadrinhos. Aí, eu vendendo lá os meus quadrinhos, meus calendários, e passando em frente a um sobrado muito bonito, quando eu aprumei a minha vista, eu vi fogo no 2º andar daquele sobrado. Eu vi fogo mesmo. Tinha um senhor na frente da casa mexendo num carro. O senhor estava mexendo num carro. Quando eu vi aquele fogo na cortina, lá no 2º andar do sobrado, eu comecei a gritar: olha o fogo, moço! Moço! Olha o fogo! Moço! Olha o fogo, moço! Olha o fogo! Aquele senhor que mexia no carro levou um susto. Ele olhou para mim, perplexo, e eu não o reconheci, mas ele sim. Ele me reconheceu, tanto que falou: não é possível, você de novo, menina, tá louco? Que fogo é esse? E eu apontei porque era fogo mesmo, eu apontei a cortina em cima, no sobrado pegava fogo. O homem saiu naquela carreira, abandonou o carro lá fora aberto, entrou no sobrado com tudo e eu lá embaixo via ele lutando contra o fogo. Me deu na ideia, eu vi um balde pela metade com água e larguei meus quadrinhos ali no chão, peguei o balde pela alça e saí correndo com ele, indo de encontro àquele senhor dentro do sobrado. Ele, quando me viu, pegou o balde da minha mão e jogou aquela água contra o fogo, na cortina. E o fogo foi sendo controlado e se apagando totalmente. Até que só ficou o famoso rescaldo. É daí que se entende o rescaldo. Porque fica a água pingando mesmo, é um rescaldo de incêndio e fumaça. Ficou rescaldo. E ele, o senhor, não tinha palavras para me agradecer. Nossa! Meu Deus, que menina esperta! É você? Olha, eu acho que se não fosse você, a minha casa teria se incendiado por inteiro, por completo. E vem ver, eu acompanhei o senhor e ele aí me mostrou um bebê que dormia em um berço num dos quartos do sobrado. Era aquele nenê, o netinho do homem, Murilo, seu neto. E aquele senhor completou: você ajudou a salvar a vida do meu neto. Aquele senhor era o mesmo senhor do cinema. Ele me reconheceu pelos mesmos gritos que eu dei: olha o fogo, moço! Olha o fogo, moço! Os mesmos gritos que eu dei lá no cinema, eu dei aquele dia na casa dele: olha o fogo, moço! Seu nome, seu Rodrigues, um rico português. Para se ter uma ideia, ele era, o seu Rodrigues, ele era dono do prédio do cinema e ainda o dono do prédio das panificadoras A Flor da Vila, Machado Paiva e Big Pão.
além de uma torrefação de café chamada Café Delícia. Ele era o dono desses prédios todos. Naquele mesmo dia, o seu Rodrigues me convidou e eu comecei a trabalhar com ele. Ele comprou todos os meus quadrinhos, aqueles quadrinhos que eu estava vendendo, ele me comprou todos. E Dona Antônia, a mulher dele, me fez estudar. Ela me matriculou na escola e me obrigou a estudar. E durante muitos anos da minha vida, eu fiquei com a família dele, e como sendo eu da família. E foi assim que eu acabei conhecendo Virgílio, um sobrinho neto deles, com quem eu acabei namorando e me casei. Isso tudo fez com que eu ficasse muito bem de vida, e eu pude ajudar assim todo o restante da minha família. Quando me casei, ganhei uma casa de presente do senhor Rodrigues e de Dona Antônia. Uma casa que ficava às margens de um dos dois córregos que cortavam o bairro Vila Prudente. O córrego da Moca, hoje ali é a Avenida Nhaia Melo, onde em 1969 foi encontrada uma cobra de quase 2 metros. E o córrego das Vacas, que vinha sendo canalizado, hoje é a rua José Zap. Ali ficava o córrego das Vacas. Foi canalizado. Hoje é a rua José Zap. Para fazer graça, eu o chamava de Corguim. Eu morava na beira do Corguim e eles riam, porque eu havia estudado, sim, mas não havia perdido características da minha origem. Eu sempre fui muito autêntica. A festa do meu casamento foi no Centro Esportivo Arthur Frederich, da prefeitura. O Charanga e o Juventus eram os salões de baile preferidos dos jovens da época, onde se podia dançar e namorar ao som das bandas da época, como os Folhas. Quem é que não amava, né? O som dos Folhas, Porão 99, Light Reflections, Sunday, Super Som TA e tantas outras bandas que se tocavam na época. Todos se conheciam, todos eram amigos, todos eram trabalhadores. Se era um bairro cinzento e pobre, na minha memória é diferente. Ele ficou um lugar colorido, cheio de luz, porque a minha infância foi assim. Pobre, sim, pobre, mas uma infância cheia de luz e de colorido. Agora eu estou beirando 77 anos. 77 anos. Sou toda recordação. Ainda quem me conheceu daquela época me chama de caipira. Até hoje. Virou um apelido mesmo, que eu gosto. Caipira. Zósimo, por exemplo, ele vive até hoje. Está com 80 anos. Zósimo. E ele me pede para eu repetir até hoje e ele ri. Olha o fogo, moço! E eu repito, olha o fogo, moço. Viride! Ele gosta também de eu chamar a Virgem. Viride. Pimenta nos olhos dos outros. É refresco. Ele gosta. E ele gosta do meu ditado. Como é que é? Muita bem e pouco mé. Vocês conseguiram entender esse ditado? Porque pouca gente entende quando eu falo assim rápido. Como é que é? Muita bem e pouco mé. Muita bem e pouco mé. É muita abelha e pouco mel. É assim que eu falava, né? Muita abelha e pouco mel. Muita abelha e pouco mel. Rimos. Quanta saudade sentimos. Todavia, aquele comportamento serviu para demonstrar que a preocupação com a segurança do nosso semelhante é inerente à pessoa de bons princípios desde a infância, né? E foi isso que mudou por completo a minha vida. Porque
Eu fiquei preocupado com o fogo no cinema, o que valeu a expulsão, feita pelo senhor Rodrigues, que não suportava aquela menina. E depois foi a preocupação do fogo na casa dele, que, aliás, segundo ele, fez com que se salvasse o neto dele, o Murilo, o bebê que estava deitado num dos berços e que depois eu tive o prazer de vê-lo se tornar um jovem, um adulto, e hoje é um senhor como eu, e que me agradece. Aonde quer que estejamos, ele para me agradecer. Fala: Caipira, vem cá, conta quem foi que salvou a minha vida. E eu conto, foi o meu grito: olha o fogo, moço! Foi o que salvou a sua vida, Murilo. Essa era a história que eu tinha para contar. Uma história onde não falta verdade, não falta emoção e não falta principalmente a alegria de viver. E uma coisa que eu gostaria de deixar claro: quando você vive de maneira verdadeira, dando espaço e vazão a toda a franqueza que há em você, a toda a sua sinceridade, a toda a sua verdade, você acaba se encontrando com as melhores oportunidades da vida. Foi assim. Na minha vida foi assim. Eu venci porque simplesmente não quis ser outra pessoa. Fui eu mesma, sempre. E através das minhas brincadeiras, dos meus ditados, que eu dizia com verdade, era daquele jeito que eu falava mesmo, foi que eu acabei descobrindo tudo que eu descobri e fazendo todas as amizades que eu fiz. Essa é a minha história, que eu gostaria que você comentasse. E como eu gostaria de saber algo mais, se alguém que estiver ouvindo viveu isso que eu vivi, conheceu Vila Prudente dessa época, 1955, conheceu os lugares citados por mim aqui, pisou numa das ruas, passou por um dos córregos, esteve num dos cinemas. Como eu gostaria de saber. Por favor, comente, se inscreva no canal e de verdade, de coração, só se for de coração, manda o seu valeu pro canal.